Gostaria de agradecer mais essa oportunidade de trocar aqui algumas ideias com vocês e agradeço também, uma vez mais, ao Encontro Nova Consciência, que possibilita tantos contatos enriquecedores com tantas pessoas de mais diversas ideologias, visões e atividades. Então essa é uma foto bem recente da Terra, montada, animada. Se vocês forem no site da NASA, vocês vão ver isso em movimento, que mostra a circulação das correntes marítimas no nosso planeta. Então, mostra esses 2/3 que é o que ocupa o oceano no planeta. Tanto é que quando os astronautas viram pela primeira vez de fora, disseram: ela é azul, porque a predominância é essa, né? A Terra tem 4 bilhões de anos que está orbitando nesse lugar do espaço. A nossa presença aqui, se fosse comparar os 4 bilhões a um ano, 365 dias, a humanidade teria aparecido às 23h59 do dia 31 de dezembro desse ano. Então, a nossa presença aqui é bastante recente e bastante diminuta, como vocês vão poder ver no próximo slide. Isso aí é uma foto tirada de Marte, da Terra e da Lua. Então nós já temos robôs em Marte, né? A humanidade já botou o pé na Lua e já tem vários lixos tecnológicos abandonados fora da Terra e várias sondas funcionando. Está sendo desenvolvida nos Estados Unidos um sistema de cirurgia robótica para ser feita à distância, visando o suporte de vida para os primeiros astronautas que irão ir para Marte a partir de 2030. Então, a nossa espécie é bastante criativa e pródiga, e foi assim que acabou atualmente em 7 bilhões de indivíduos. Nascem 1,5 milhão por dia, e em menos de 100 anos pulou de 2 bilhões para 7. Tá? Esse é um dado que é pouco elaborado e me parece que isso exerce uma determinada pressão sobre todos, né? Como um grande cardume que conseguiu se multiplicar exponencialmente muito rapidamente. Tá? E também há uma subestimação e uma superestimação simultânea dessa nossa presença, né? A maioria das pessoas não tem noção em cima do que nós estamos. Só para dar um pequeno exemplo, se a galáxia fosse do tamanho do Brasil, o sistema solar inteiro seria um ponto feito com uma caneta numa folha de papel. E se o sistema solar fosse uma hemácia de nosso sangue, a galáxia seria do tamanho de todo o corpo. Então, e atualmente já se percebe que nada foi feito para durar. Tudo está sujeito à destruição e à transformação e à recriação, sem exceção de coisa alguma, de estrela a galáxias, ao micróbio, a qualquer forma manifestada, ela tem um processo de criação, perduração e transformação. Então, é esse o fundamento da nossa fala.
Essa é Emma Costelli-Macheville, foi uma senhora de origem alemã, que eu tive a sorte de conhecer em Porto Alegre em 1971, e com a qual eu colaborei durante 5 anos, estudei com ela, e a quem eu devo a totalidade do que eu sei. E o pouco que eu consegui acrescentar não se compara em nada com aquilo que ela me transmitiu. Era uma aquariana do ascendente Libra e a lua cheia em Leão. E essa fotografia foi ilustração da revista Planeta de 1975, quando o nosso querido Leonino era o editor-chefe, né? O escritor, agora eu não esqueci o nome dele. Mas enfim, essa foto é de 75 e sintetiza muito bem a personalidade dela, no sentido de você ver que as mãos estão unidas, mas ao mesmo tempo impetuosas, né? Há uma integração entre Áries e Libra, que era o ascendente Libra e o Marte na primeira casa, que dava ela essa personalidade tão marcante. Então, o filho dela, em uma determinada ocasião, disse: tudo o que você ensina está nesse quadro, né? E é a última ceia pintada pelo Leonardo da Vinci. E, de fato, não há nenhuma outra obra ou tratado que se compare, porque até certo ponto é fácil você falar e escrever, mas você ser capaz de sintetizar símbolos em figuras, em atitudes, em expressões, em posturas, é uma coisa realmente incrível. E quem quiser realmente aprender alguma coisa sobre esse saber, deve ter esse quadro a seu alcance e diariamente olhar para ele, porque essas figuras passam diretamente um ensinamento sobre esse simbolismo do zodíaco como uma representação do curso da natureza. É o curso da própria vida, com os seus ciclos e seus ritmos representados, simbolizados e demarcados nas constelações e nos signos ao longo de cada órbita da Terra. Então vocês podem ver que lá no extremo da mesa nós temos um grupo de 3, onde você tem o primeiro, que é o Áries, o segundo é o Touro, o terceiro é o Gêmeos. Aqui você tem um segundo grupo que está, ao invés do primeiro, onde 2 estão voltados para o cabeça, para o líder, para esses 3 estão voltados para o centro. Estão focados ou estão próximos do centro do quadro. Depois dele tem um novo grupo, onde vocês veem que tem uma figura que se projeta através dos outros 2, e eles formam um outro grupo que se relaciona entre si mesmos, né? Entre eles mesmos. E aí vem um outro quarto grupo que vocês podem ver que estão numa posição quase que parece saindo do quadro, estão olhando à distância, estão tendo um raio visual. Pode ver que os olhos dos 3 estão praticamente no mesmo plano e todos olham como se estivessem afastados, fazendo um zoom out daquela cena que está acontecendo ali. Então isso corresponde às 4 estações do ano, né? E também a cada um dos 12 signos reunidos em 4 grupos de 3. Então nós temos o Áries, o Touro e o Gêmeos nessa primeira fase, depois o Câncer, o Leão e o Virgem na segunda, Libra, Escorpião e Sagitário na terceira, e no quarto Capricórnio, o Aquário e o Peixes, né? E vocês podem ver que o Peixes é o único que está de corpo inteiro, que representa a totalidade. Ele é a síntese do todo, ou ele traz em si a totalidade. É aquele que une o peixe e o cardume, tá? Porque todos nós somos peixes dentro de um grande cardume da humanidade.
e o que nós percebemos é que metade do nosso mapa astral diz respeito ao peixe e a outra metade ao cardume. E nisso a natureza tem uma diversificação. Ela faz peixes e peixes mais cardume, que seria mais ou menos o correspondente aos predadores e aos altruístas, aos conservadores e aos liberais, os da esquerda e os da direita, né? Os inteligentes e os intuitivos, toda sorte de diversidade dual que a natureza gera para que nunca nenhum desses predomine. Tá? Então, nesse primeiro grupo nós temos o Áries com essa atitude impulsiva, né? Vocês veem que ao lado dele o touro aceita esse impulso e o materializa, enquanto que os Gêmeos na sequência toma esse impulso e estabelece com ele uma troca e um movimento, uma circulação com o grupo ao lado. Ele faz uma interface e uma relação entre dois grupos, né? Que é classicamente a característica dos geminianos, né? O Câncer é esse que tudo traz para dentro de si, conforme o movimento das suas mãos. Vocês podem ver que o perfil dele é absolutamente talhado naquele desenho clássico da Lua, e ali está representado, ao mesmo tempo que ele é o mais alto do quadro, ele é o que olha de baixo para cima, simbolizando essa expansão e contração, a maré alta e maré baixa que pode haver em toda a natureza. O Leão é esse que se representa o Sol, pela própria postura, vocês podem ver que os braços parecem raios, ele se irradia e ele se vê a si próprio, e o olhar dele é circular, é narcísico, né? Ele se contempla e se admira de se ver a si próprio nesse centro, enquanto que no Virgo surge a percepção da diferença e da discriminação, a comparação e a colocação de uma questão que parece que ninguém mais está percebendo ou interessado. No outro lado, nós temos em oposição direta ao primeiro, enquanto aqueles dois lá se voltam para a liderança dele, a cabeça dele, esse aqui inclina a sua para os outros e une as mãos e tem os braços numa posição vaginal, né? Então, de um lado você tem o falo, né, do Áries, do ímpeto, do começo de tudo, comparado ao falo, e aqui você tem a receptividade feminina, a capacidade de introspecção e de se voltar para dentro de si mesmo, enquanto que lá todo o olhar masculino e a ação masculina está voltada para fora. E a seguir vem o Escorpião, que é aquele que ao mesmo tempo percebe algo transcendente e também se intimida ou se atemoriza, e esse impacto que essa percepção causa gera esse abalo, né, que é o sal virado sobre a mesa, e ao mesmo tempo ele tem as mãos em posições de tenazes, né, procurando tratar da sobrevivência do coletivo, né? Então, do ponto de vista do simbolismo zodiacal, é impossível acabar com o capitalismo, porque o capital é a cabeça, né? A palavra capital quer dizer literalmente a cabeça, e cada cabeça uma sentença, como diz o povo, né? E a cabeça busca a sua sobrevivência, e sempre vai ter aquele que vai ter mais inteligência, ou mais força, ou mais recursos para se impor ou para sobreviver de forma mais farta, ou buscando a sua perpetuação sobre os outros. Então aqui em Libra você tem o oposto, que é esse que se volta para a sobrevivência do coletivo, que é o que o Escorpião irá buscar. E essa sobrevivência precisa ter uma lei, uma ordem, uma ética, uma moral e um bom costume. E esse é o Sagitário, que representa essa necessidade
de que essa força de sobrevivência coletiva tem algum tipo de direção, de meta, de prioridades, de alvos, e por isso os antigos colocaram aí o arqueiro. Você pode ver que quase que você pode ver um arco e uma flecha naquela figura. Tá? A seguir, surge esse último grupo que, como eu disse, está saindo de cena. Né? Então, este daqui, ao contrário do quarto, que é o carceriano, né? Que traz tudo para dentro, você pode ver que esse tenta colocar-se como um observador, né? Como alguém que pudesse estar fora da cena. Né? Então, ele parece que perde um tempo, ele ao mesmo tempo se coloca com uma certa expressão de ceticismo, ou parece que ele precisa pôr as mãos, ele precisa fazer a sua própria experiência para poder acreditar, para poder assumir uma atitude objetiva em relação ao que está acontecendo. Aí você tem logo em seguida o aquariano, que é esse que põe a mão sobre o Capricórnio e toca com a outra o Sagitário, que é esse que une esse cardume. Se lá na ponta nós temos o peixe, aqui nós chegamos no cardume, que aqui é esse chamado de peixes. Né? Então, aqui essa coletividade, essa humanidade se está então unida nesse símbolo, aonde em cada indivíduo esse cardume se funde e se reencontra. Esse é um outro símbolo que é bastante interessante, porque ele nos coloca o corpo humano como um espelho desse curso da natureza e dessa expressão da energia cósmica. A criança no útero materno encontra-se dobrada sobre si própria numa posição exatamente oposta a essa. Ele nasce com a cabeça virada para a terra, né, como era clássico, como as índias, os povos primitivos, as mulheres abrem as pernas e a criança cai, ela corta o cordão com a boca, come a placenta e sai caminhando. Né? Foi um belo trabalho do patriarcado falocrata convencer as mulheres que elas precisam ser internadas em hospitais para ter filhos. Né? Existe um longo e extenso trabalho ligado aí a um processo do cardume da coletividade, aonde nós vamos tendo ciclicamente predominâncias patriarcais e matriarcais. Né? Agora nós estamos chegando novamente no fim de um patriarcado falocrata, né? Que a gente vê claramente o que é que esse masculino em extremo é capaz de fazer com a natureza, que é feminina. Tá? Mas desde 2005 para cá, nós vemos que há um movimento do feminino, do neofeminino, não é um novo feminismo, mas vocês veem que agora, em várias culturas extremamente patriarcais e falocráticas, machistas, mulheres estão ascendendo ao poder. Algumas delas não têm muita feminilidade, né? São quase, como uma amiga minha diz, não homens, né? Tipo a Dilma, Merkel, né? Porque não tem muita flexibilidade, ainda estão muito ainda incrustada no patriarcado. Mas esse está sendo abalado profundamente em suas raízes, o que é uma coisa muito saudável, a meu ver. E isso está assinalado pelo surgimento de um astro novo no Sistema Solar, chamado Eris, que em 2005 passou a fazer parte do Sistema Solar, segundo os astrônomos, que eu os considero os nossos irmãos gêmeos, né? O Castor e Pollux, o astrólogo e o astrônomo, e é eles que têm o mandato atual de nomear o céu e de determinar quais são os astros que fazem parte. Plutão virou um planeta não, e Ceres foi colocada no mesmo patamar. Eu encaro os astrônomos como se fossem vozes que nós temos que escutar sobre com o que a gente tem que lidar no simbolismo zodiacal. E esse advento de Eris
é exatamente correspondente também ao advento de minorias, de grupos que estavam segregados e que começam a reagir e a ter uma força de atuação no mundo. Isso naturalmente gera também uma reação conservadora, reacionária e que tenta sufocar isso, que é o processo natural da vida, a meu ver. Então, nesse símbolo aí nós temos aqui o Áries da cabeça, né, que é o primeiro que nasce, e sobre essa cabeça existe uma abóbora que é aí associada a peixes, sobre o qual estão os pés, né? Então simbolizando que aqui se une o indivíduo e a coletividade. É o peixe e o cardume fundido em cada pessoa. E diferentes pessoas possuem diferentes proporções de peixe e de cardume em si próprios, tá? Então você vai ter extremos de idealistas e pessoas dedicadas à coletividade, até o extremo do auto-sacrifício, tipo Gandhi, o Mandela. Nós temos diversos exemplos disso, como você também vai encontrar o predador extremo, que é capaz de atuar com todos os recursos que possa ter em função de perpetuação do seu poder e da sua espécie, dos seus genes, né? Então, o Áries representa esse impulso que se materializa, se realiza em Touro e que se multiplica e que se divide em gêmeos. Nós podemos dividir esses 4 grupos e 3 signos em 4 etapas fundamentais, conforme a gente vê na visão da astrologia. Você tem aqui no Áries, Touro e Gêmeos o que a gente poderia chamar de um eu primitivo, que é impulsionado fundamentalmente por instintos básicos, que é o primeiro de nascer, de se afirmar e de ser alguém, né? Por mais que nós tenhamos sobrepopulação, ninguém está disposto a se suicidar para começar a colaborar com a solução do problema, né? Todos querem ser, todos querem viver, todos querem se afirmar. Isso é o Áries, quer dizer, a criança nasce, o próprio nascimento dela já é uma ruptura, já traz uma transformação e já traz uma mudança. O Touro é a pulsão seguinte ou imediata, que é de mamar, de se preencher materialmente, de se nutrir, de ser agasalhado, de ter uma proteção, uma moradia. Então o Touro trata desse instinto que há em todo o indivíduo de sobreviver e de tentar se perpetuar o melhor e o máximo possível. Aí depois vem a terceira etapa dessa primitividade, que é o aprendizado, que é a imitação, que é a absorção da comunicação, a imitação como uma forma de estabelecer uma interação, uma troca e um relacionamento com o meio. E aqui você tem o masculino, o feminino, o pai, a mãe e o filho, que ao mesmo tempo é um indivíduo que tem metade do pai e metade da mãe. Isso os antigos já sabiam muito antes de existir DNA. E ao mesmo tempo será um novo indivíduo. E aí nós teremos Câncer, que é a formação da família. Então aqui nessa casa 4, nesse signo, surge o começo de uma percepção, de uma consciência de si próprio, mas que é totalmente lunar, ou seja, ela é espelhada, ela não tem uma luz própria, ela tem um brilho refletido, que é o brilho refletido daquilo que ele percebe do pai, da mãe, dos irmãos, que é os gêmeos, né, dos vizinhos, dos colegas, de tudo aquilo que vai formando a sua base psicológica e emocional. São os folclores, os hábitos, as tradições nas quais ele é desenvolvido e é educado. Então, se eu falo porta, né, porque eu ouvi lá na minha infância todo mundo fala porta lá no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é porta, né? Lá no Sul é pastéis e aqui é pastel, né? No Rio de Janeiro.
Então, o sotaque é uma das manifestações desta absorção desses valores culturais e também ambientais, né? Uma boa parte das atitudes culturais são relacionadas com o meio ambiente, né? E aí nós temos então o começo da formação do eu individual, que é o Câncer, o Leão e o Virgo. À medida que esse sujeito cresce, ele vai descobrindo que, além de ele ser parte de uma família, ele tem alguma coisa que difere do irmão, da irmã, do pai e da mãe. Então aí ele começa a chegar no sol, ou uma percepção de si próprio. E à medida que essa percepção de si mesmo evolui, ele entra em Virgo, porque ele começa a descobrir que, assim como ele é diferente, outros e todos são diferentes. Então ele começa a se comparar, ele começa a observar essa diversidade, e aí então ele formou o seu eu individual. Então, se uma pessoa tem muitos astros nesse quadrante aqui, Áries, Touro, Gêmeos, você pode esperar dessa pessoa uma característica mais impulsiva e mais voltada para as suas necessidades básicas de sobrevivência, afirmação e comunicação. Se você tem aqui astros nesse segundo quadrante, você terá uma pessoa que está mais voltada para a sua própria identidade, para a sua memória, para os seus valores acumulados do passado, e ao mesmo tempo procurando se encaixar e se comparar com o social, que é onde ele vai entrar em Libra, Escorpião e Sagitário. Você tem ali o grupo que traz a consciência comunitária e social, que se opõe ao nascimento, né? Se aqui o indivíduo é o bebê recém-nascido, lá ele faz o rito de passagem para o mundo comunitário e social. Ele passa a ser um membro de uma comunidade. Ele não é mais só membro de uma família, mas ele passa a ser também membro da comunidade dos campinenses, né? Então, isso gera uma morte e uma ruptura e uma negação desses impulsos instintivos, porque só pode viver em comunidade e sociedade aquele que de alguma maneira consegue dominar seus próprios impulsos e seus próprios instintos. Por isso que a penetração no social é acompanhada pelo signo da morte, que é o Escorpião, que é uma metamorfose, é uma transformação. O Escorpião é um bicho de 3 metros de comprimento, que vivia na água. Ele é primo da lagosta e do caranguejo, e veio para a Terra, né? E ele foi se adaptando às necessidades do mundo há 400 milhões de anos atrás. Ele é bem mais antigo que os bipedalinos, primatas avançados, que se ergueram nas patas de trás, e estão aí agora com 20 centímetros, né? Então os antigos pegaram esse símbolo porque esse símbolo é de renascimento, porque dizer que o Escorpião é um signo da morte é uma coisa um pouco distorcida. Na verdade, ele é o signo da transmutação, da transformação, e ele vai trocando de casca 8 vezes na vida. Cada vez que ele troca essa casca, ele perde uma parte inteira que ele regenera. Então, daí vem a ideia da metamorfose e da transformação. E também porque a fêmea, quando não tem que dar para os filhos, ela dá a própria casca, né? Então, no Escorpião, se no Touro você vai encontrar aquelas pessoas que acumulam bens procurando garantir a sua sobrevivência, no Escorpião você tem aqueles que querem a sobrevivência do coletivo. Então é aquele que vai trazer o imposto, né? Que é essa contribuição que você faz para ter a rua, para ter a luz, para ter a água, para ter o esgoto, né? Então aí nós temos essa relação. E por fim, em Sagitário, que é onde esse movimento coletivo precisa ter metas, alvos, objetivos, prioridades e alguma ideologia que o oriente, né? E aí nós temos então as leis, a ordem, as filosofias, as religiões, tudo aquilo que contribui para o ser humano adquirir um foco, uma direção. Então, quando você encontrar esse aqui, quer realizar a família e manter a sua tribo e seu grupo básico, esse quer construir algo que perdure e que, de alguma maneira, estruture e dê segurança e durabilidade à coletividade. Essa
segurança, por maior que ela seja, ela está fadada um dia a ruir, que aí é o aquário, né? Então, o Império Mongol, que foi algumas milhares de vezes mais maior e mais poderoso e mais predominante do que existe hoje, que é o americano, ou norte-americano, ou europeu norte-americano, ou do Alexandre o Grande, todos eles vão chegar a um ponto que eles vão ruir, né? Nós mesmos, cada um de nós, depois que tiver cumprido a sua função, se aposenta, que é o aquário, é essa libertação, e o sujeito vai se preparar para voltar a se jogar naquilo que ainda não começou, né? E cai no peixe e se dissolve. Então, se você encontrar pessoas neste quadrante, você sabe que você está lidando com pessoas voltadas para a coletividade. E um médico mineiro fez um belo estudo sobre a Santa Ceia e mostrou uma coisa que outros já tinham também percebido, mas ele conseguiu estabelecer uma relação geométrica com pentágonos, que é um elemento muito interessante, porque ele é o que corresponde ao corpo humano, e é a figura de uma estrela, né? Porque o pentágono, que é o ângulo de 72 graus, é o que realmente no mapa astral refere-se ao livre-arbítrio, aquilo que está dentro do nosso alcance de fazer e da nossa escolha de realizar. Então, o ponto de fuga do quadro é a cabeça de Jesus, que aí representa essa energia cósmica que tudo sustenta e possibilita a manifestação deste curso da vida. E neste centro, vocês vão ver que nós temos um braço direito descoberto e um braço esquerdo coberto. Então, o lado direito representa uma força criativa, masculina, e a força do esquerdo que está coberto, como era tradicional dos iniciados, cobrir o seu lado esquerdo com proteção, como um lado feminino receptivo, e a mão está na posição de receber. Uma mão dá e a outra recebe, né? Então nós temos uma força criadora que vai da testa para a mesa, ou para a mão que se irradia para a mesa. Você tem um eixo que une, que é o plano da mesa, que une uma mão à outra, que é aí o plano da sustentação. E você tem da mão esquerda, que está nessa posição de recebimento, ela remete de volta ao centro na transformação. Então, do ponto de vista do simbolismo zodiacal, nós temos criação, sustentação e transformação, né? Então, nós fomos criados, né, pelo nosso pai, pela nossa mãe, numa concepção. Nós vamos ao longo da vida tentar nos sustentar, nos alimentando, respirando e nos protegendo das intempéries, e fatalmente nós iremos de alguma forma penetrar num processo de transformação. Então, na própria tradição hindu, por exemplo, védica, nós temos Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que são esses três também aspectos da criação, da sustentação e da transformação. Os aspectos criativos no mapa astrológico seriam os correspondentes ao trígono e ao sextil, que é onde o sujeito tem o poder de manifestar, materializar e expressar. A oposição é um aspecto de plenitude e de sustentação. É uma constante tensão entre dois polos que visa manter alguma coisa existente. A transformação está ligada às quadraturas e às semiquadraturas, que simbolizam o combate dos elementos e a transformação a que tudo está sujeito. Então, a conjunção é o aspecto que corresponde ao impulso inicial criador, e a sua contraparte é a oposição, que é a força de sustentação. Então, se vocês encontram muitas conjunções num mapa astral, você sabe que estará diante de uma pessoa que tem um poder de impulsionar. Se você tem muitos trígonos e sextis, você verá alguém que é capaz de realizar.
Se tem muitas oposições, é alguém que tem uma função de manter e sustentar as coisas. Isso ele conseguirá através de uma socialização. A solução das tensões da oposição está na socialização dessas forças que estão em oposição. E quem tiver quadraturas e semiquadraturas, este está destinado a trabalhar no campo da transformação. Eu tenho um cliente meu que tentava fazer dinheiro com investimentos e criando coisas e sempre perdia tudo. Eu disse para ele: olha, você tem que trabalhar com a demolição e não com a construção. Então você tem que trabalhar com empresas falidas, empresas em crise, você tem que comprar empresas quebradas, reformá-las e vendê-las, que você aí vai ganhar dinheiro. E assim foi. Bom, o tempo foi pouco e os assuntos são sempre muito vastos, mas espero que tenha lançado uma luz e vocês podem ficar tranquilos que a humanidade de alguma maneira vai encontrar suas soluções. Nós estamos sem dúvida vivendo períodos de crise, mas não se trata de nada que não possa ser transformado. Tá bom? Obrigado e boa noite.